Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do Seu Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Estamos em clima de Copa do Mundo, mas para que o evento ocorresse aqui no Brasil, foi necessária a aprovação de uma legislação específica, a Lei Geral da Copa. Ela prevê algumas regras de trabalho diferenciadas no período do evento. Veja as principais dela agora no quadro Direto de Brasília. Além de divulgar o Brasil para mais de 3 bilhões de pessoas ao redor do planeta, a Copa do Mundo mostra que futebol é trabalho sim, e que o atleta profissional é um trabalhador. O clube é empregador e o empregado, o atleta, tem um contrato de trabalho que é especial, em que é um contrato por prazo determinado, no mínimo de 3 meses, no máximo 5 anos, em que deve ser celebrado por escrito, é obrigatório, mas a carteira de trabalho também deve ser anotada pelo empregador para efeitos previdenciários, a comprovação da relação empregatícia do clube de futebol com o jogador. Uma exposição no TST apresenta flagrantes fotográficos de quem trabalha com futebol e também se diverte com essa paixão pelo esporte nacional. Trabalho nascido do futebol que vai criar oportunidades do turismo, que vai gerar salários e benefícios para milhares de trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente no evento esportivo. A estimativa do órgão de turismo do governo, a Embratur, é que só os visitantes estrangeiros movimentem no país 22 bilhões de reais. Para evitar prejuízos, a realizadora do evento, a FIFA, conseguiu aprovar no Congresso Nacional, com o aval do Supremo Tribunal Federal, normas específicas. É a Lei Geral da Copa. Para que o Brasil pudesse receber bem um evento tão especial como é a Copa do Mundo, ele precisava também se preparar de forma legal, de forma legislativa. Não diria, então, que haja prejuízos para o Brasil em editar soberanamente uma norma que proteja interesses do Estado e que, ao mesmo tempo, favoreça a organização dos eventos aqui, no caso, a Copa do Mundo. Ela reflete garantias que foram prestadas pelo Brasil à FIFA quando da nossa candidatura? Sim, também reflete. Mas, por outro lado, empodera o Estado, dá direitos à União na sua própria relação com os organizadores do evento, como, por exemplo, no quesito sobre responsabilidade do Estado. Embora não faça menção direta ao trabalhador assalariado, já que durante o Mundial prevalecem os efeitos da legislação trabalhista brasileira, a norma, por exemplo, abre possibilidade de se divulgar a importância do trabalho digno, decente, em campanhas sociais durante a competição. Está no artigo 29 da Lei Geral da Copa. O estagiário e estudante de comunicação Pedro Paulo aceitou um desafio. Entrou numa cabine e ficou diante de um microfone usado por locutores que fazem gravações profissionais e mostrou o que aprendeu. Lateral, vai chegar na linha de fundo, o Marcelo vai tocar, essa bola vai cruzar dentro da área para Fred para fazer o gol! Gol do Brasil! O primeiro gol da seleção brasileira aos 5 minutos do primeiro tempo. É isso que o Pedro vai fazer durante a Copa do Mundo no Brasil. Ele vai narrar as partidas ao vivo para os deficientes visuais que estiverem nos estádios. O convite para o jovem de 22 anos veio da FIFA, que recrutou voluntários. São 50 mil pessoas que vão estar envolvidas em atividades antes, durante e depois dos jogos. Pedro gostou da ideia e recebeu treinamento para executar bem a tarefa. Tive treinamento de 2 dias no Rio de Janeiro, um treinamento com um narrador que já fez isso em outras Copas do Mundo. Um cara bastante experiente, passou muitas orientações pra gente. É muito gratificante, a gente aprendeu bastante coisa. Vai ser voluntário, vai trabalhar na primeira Copa do Mundo, que é um sonho, acho que de todo jornalista, todo comunicador é trabalhar numa Copa do Mundo. O trabalho dos voluntários no Mundial é indispensável. Tanto é assim que a Lei Geral da Copa tem artigos específicos que tratam da atuação dessas pessoas. O artigo 57 diz que elas não vão ser remuneradas. Dispõe ainda sobre a ausência de vínculo empregatício e obrigações trabalhistas e previdenciárias na relação da entidade com o voluntário. Já o artigo 58 prevê que a prestação de serviços deverá observar o disposto na lei específica sobre o assunto, a 9.608, que, dentre os pontos principais, cita que o voluntário
pode ser ressarcido de despesas desde que estas tenham sido autorizadas pela entidade para a qual o serviço for realizado. E é bom lembrar que, independentemente da atuação dos voluntários, durante a Copa, as relações de trabalho não devem ser precarizadas. Quem explorar o trabalhador deverá ser responsabilizado com base na legislação brasileira em vigência. Havendo qualquer problema na contratação de estrangeiros, mão de obra que, enfim, esteja sendo contratada no Brasil, ou mesmo da nossa população local, do trabalhador brasileiro, as normas federais protetivas ao trabalho serão aplicadas. Elas não estão suspensas para o Mundial. A seguir, você assiste a entrevista com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso, Camila Santos. Dentre outros assuntos, ela comenta sobre a nova aposentadoria para portadores de necessidades especiais. Não saia daí, que a gente volta rapidinho. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tem como missão promover a justiça de forma rápida, eficaz e efetiva, assim como outras ações afirmativas de cidadania. Por isso, planeja suas ações de forma estratégica e transparente, para que possa, a cada dia, melhorar os serviços prestados a você, cidadão mato-grossense. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Voltamos com o programa Trabalho em Revista. E o assunto agora é direito previdenciário. É ele quem intervém nos conflitos entre o segurado e o INSS. O mais novo auxílio é a aposentadoria dos portadores de necessidades especiais. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutora Camila Santos. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo jóia. Camila, afinal, o que é essa comissão? Então, as comissões da OAB, a gente costuma dizer que são os pulmões da OAB e também o coração da OAB. A gente recebe as reclamações dos advogados, até mesmo da população, faz o papel de orientador da população através de cartilhas e através de atendimento em praças, quando tem algum evento da OAB. Então, a gente auxilia a população tirando as dúvidas e também auxilia os advogados em algum conflito que tenha em relação a esse grupo de advogados na área de previdência. Por falar em auxílio, tem um novo desafio pela frente, que é a nova aposentadoria dos portadores de necessidades especiais, é isso mesmo? Sim, a gente tem agora a Lei Complementar 142 de 2013, que é uma nova aposentadoria, uma nova modalidade de aposentadoria, justamente para o quê? Para reinserir no mercado de trabalho as pessoas portadoras de necessidades especiais. O que o governo está fazendo? Ele está deixando de deixar aquele trabalhador excluído do mercado de trabalho para colocar ele no mercado de trabalho, ele contribuindo para a Previdência, ele fazendo parte do sistema previdenciário e dá para ele um bônus pelo esforço dele de vir ao mercado de trabalho, de trabalhar. Como as condições dele são menores, ele o quê? Ele é bonificado com a diminuição do tempo de contribuição dele, que varia de 10 anos até 2 anos de tempo de contribuição, de acordo com a gravidade da doença dele. Qual seria o teto máximo de redução? 10 anos. De 10 anos até 2 anos, diminuindo gradativamente o grau da incapacidade. Ele fará uma perícia médica do INSS e o INSS vai constatar o quê? Se a incapacidade dele é grave, média ou leve. E através desse cálculo é que é diminuído o tempo de contribuição dele. Que trabalhador que tem direito ao afastamento remunerado? Todo trabalhador que contribui para a Previdência Social, seja ele contribuinte individual, que somos nós autônomos, seja o avulso, o empregado propriamente dito, o empregado doméstico, todos esses trabalhadores, eles têm direito a afastamentos remunerados pela Previdência Social. Não só os benefícios por incapacidade, como também salário maternidade, auxílio reclusão e todos os outros benefícios da Previdência Social. Em caso de invalidez, como que são constatados isso e por quanto tempo esse trabalhador tem direito à aposentadoria? Então,
Existe um boato, eu poderia dizer, que todas as pessoas dizem que os benefícios por incapacidade, os auxílios doenças, eles devem ser concedidos por 2 anos e depois já ser transformados automaticamente em aposentadoria por invalidez. Isso não procede. Eu não tenho um prazo específico para concessão da aposentadoria por invalidez, nem para permanência desse segurado nas perícias do INSS a fins de quê? De incapacidade de aposentadoria por invalidez. O que eu tenho, na verdade, é a constatação do tempo em que ele está inválido, do tempo que ele está incapacitado para o trabalho. Não necessariamente o afastamento por invalidez pode se tornar uma aposentadoria, é isso? Não necessariamente. Eu só tenho uma aposentadoria por invalidez quando eu constato que esse segurado, ele não pode ser reinserido no mercado de trabalho. Ele não tem condições de fazer uma reabilitação profissional, em virtude do grau de escolaridade dele, em virtude da idade, aí ele é aposentado por invalidez. E essa aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia. A qualquer momento o INSS pode buscar esse trabalhador e dizer para ele, olha, venha fazer uma perícia no INSS para eu constatar se você continua incapacitado ou não. A aposentadoria por invalidez, numa possível morte dessa pessoa, o familiar tem direito a essa aposentadoria? Sim, o familiar vai receber o benefício chamado pensão por morte, que é um benefício deixado aos dependentes desse segurado. Então, se ele tiver dependente, os dependentes de primeiro grau, que são as esposas, a esposa e os filhos, eles recebem sem comprovação de dependência econômica. Já os pais e irmãos menores vão receber o quê? Através da comprovação da dependência econômica. Quais são as principais diferenças entre esses benefícios por incapacidade? Então, a gente tem, eu poderia dizer que a gente tem 3 tipos de benefícios por incapacidade. Os auxílios doenças, que eles são divididos em comuns e acidentários, são os benefícios previdenciários e os acidentários. A principal diferença deles é que nos acidentários gera o quê? Direitos a indenizações trabalhistas, além do que? Da estabilidade de 12 meses para o trabalhador, para o empregado. Além dessa estabilidade, durante todo o período do recebimento do auxílio, ele tem o recolhimento do FGTS. Já as comuns não geram esses direitos em relação à empresa. É suspenso o contrato de trabalho com a empresa e o trabalhador passa a ser responsabilidade do INSS. E já o auxílio acidente é uma indenização quando eu não tenho perda da capacidade laborativa, eu tenho sim uma redução da capacidade laborativa. Vou continuar trabalhando e vou receber 50% do que eu recebi de auxílio doença. Pode receber por quanto tempo esse, por Até exemplo? eu me aposentar. Até a data da aposentadoria. Não quer dizer que você trabalhando, estando trabalhando, né, em um não outro vai cortar ambiente, o benefício. Não corta. Ele é uma indenização porque o quê? Você não tem mais a mesma destreza, você não exerce a sua atividade com as mesmas habilidades que você exercia antes. Qual que é o auxílio mais comum requisitado aqui no nosso estado? O auxílio doença, e geralmente as pessoas dão entrada geralmente só no auxílio doença porque não conhecem o auxílio doença acidentário, muitas vezes não levam as comunicações de acidente de trabalho e não comunicam à Previdência Social que se trata de um benefício por incapacidade. Acaba recebendo o benefício auxílio doença sem ter direito à estabilidade na empresa, sem ter direito ao recolhimento do FGTS, e aí nós advogados temos que entrar judicialmente para converter esse benefício de comum para acidentário. Ok, nosso tempo está acabando, então para finalizar, a perícia do INSS, ela é diferente do laudo médico? É o principal conflito, por isso que a gente tem hoje no Poder Judiciário inúmeras ações contra a Previdência Social nos que concernem a benefícios por incapacidade, porque a perícia médica do INSS geralmente discorda do laudo ofertado pelo médico perito. E aí a perícia judicial é que vai verificar quem é que tem razão, se é o INSS ou o médico do segurado. Quer deixar um alerta para o cidadão ou para o advogado? Para tomar cuidado em verificar o quê? Quando se trata de um acidente de trabalho, quando aquela doença foi ocasionada pela atividade que ele exerce, ou quando ela é um benefício comum, para que o quê? Para que gere o quê? Os direitos às indenizações e as estabilidades nas empresas. Doutora, muito obrigada pela participação. E assim, a gente termina o programa dessa semana. Para rever este ou outros programas, acesse a página do Tribunal que aparece aí na sua tela e clique no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube. Aproveite e siga o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.